Bom, assim como as retas são caracterizadas pela ligação entre dois de seus pontos, os planos são caracterizados pelos seus traços. E o que são os traços de um plano? Bem, o traço de um plano é a reta que é formada quando um plano atravessa o outro ou se encontra com o outro. Por exemplo, nesse caso aqui desse plano vertical, nós temos o encontro dele com o plano π, formando esse traço. E temos o encontro dele com o plano π', formando esse traço. Observe que esse traço aqui, por ele ser perpendicular ao plano horizontal, é um traço vertical. Esse aqui é um traço inclinado em relação à linha de terra, que é essa aqui, porque ele é oblíquo em relação a esse plano. Então, o traço, digamos, no caso aqui do plano de rampa, seria esse aqui o traço vertical e esse aqui o traço horizontal. É o ponto exato, uma linha que se forma quando ele corta o outro plano. Então, chamando esse plano aqui de alfa, a gente pode dizer que o traço horizontal é a reta segundo a qual o plano alfa corta o plano π, isto é, o lugar dos pontos de cota nulo, porque todos os pontos dessa linha estão com cota zero, não tem altura porque está exatamente no plano horizontal. Então, o traço horizontal é o lugar dos pontos de cota nula. Assim como o traço vertical é uma reta segundo a qual o plano alfa corta o plano π'. Isto é o lugar dos pontos de afastamento nulo. Uma vez que a projeção desse traço coincide com o próprio traço, significa que todos os pontos desse traço têm afastamento nulo, porque não tem afastamento em relação ao plano π, está no próprio plano. Então, o traço vertical é o lugar dos pontos de afastamento nulo. Então, se a gente risca aqui a posição desse traço, a gente pode chamar isso aqui de uma projeção horizontal. Eu vou riscar também aqui o traço na posição vertical, para a gente observar uma coisa. A gente pode observar que esse traço vertical tem sua projeção vertical no próprio plano vertical, enquanto sua projeção horizontal acontece aqui na linha de terra, exatamente nessa linha que nós chamamos de linha de terra, é onde vai cair a projeção vertical desse traço vertical. Assim como a projeção vertical desse traço horizontal também vai cair aqui na linha de terra, porque ele tem cota nula. Ele tem afastamento, que pode variar, pode crescer, mas a sua projeção vertical vai ser sempre na linha de terra. Então a gente sabe, só repetindo, a projeção horizontal do traço vertical está na linha de terra, e a projeção vertical do traço horizontal também está na linha de terra. Há também uma coisa a se observar sobre os traços. Observando todos os tipos de plano que nós já introduzimos, a gente vê o seguinte: esses traços desses planos, ou eles são paralelos à linha de terra, como esses dois aqui, ou eles concorrem na linha de terra. Veja aqui no caso o traço vertical está concorrendo com a linha de terra, assim como o traço horizontal também nesse tipo de plano aqui está concorrendo com a linha de terra. Então observe o seguinte: tem, além dessa característica de todo traço dos planos, ou ele está paralelo à linha de terra, ou ele está concorrendo na linha de terra,
há casos de planos que só tem um traço. Veja esse plano horizontal, ele nunca vai cortar esse plano horizontal, por ele ser paralelo a ele. Ele só vai ter traço aqui, no plano vertical. Então esse é um caso de plano que só tem um traço. Tem também esse outro caso aqui do plano frontal. Esse plano frontal, por ser paralelo ao plano vertical, ele nunca vai cortá-lo. Então não vai ter nunca traço no plano vertical. Vai ter traço apenas aqui no plano horizontal. E como em geometria descritiva a gente não trabalha com 3 dimensões, a gente trabalha apenas com 2 dimensões, a gente vai ter sempre que identificar os planos a partir de seus traços. Em époro, por exemplo, esse traço aqui na vertical e esse na horizontal. Tem mais uma coisa muito importante aqui para a gente ver sobre os traços do plano. É o seguinte, ó. Se você observar esse desenho aqui nesse plano alfa, um plano de rampa, você vai ver que essa reta aqui, se eu prolongar ela para cima e prolongar ela para baixo e colocar aqui, você vai ver que essa reta, o traço dessa reta, que é onde ela fura o plano vertical, vai coincidir com o traço do plano. Assim como descendo essa reta aqui até encontrar o plano horizontal, você vai ver que o traço dela vai coincidir com o traço do plano. E isso acontece com todas as retas que cortam o plano. Por exemplo, se eu pego aqui um plano qualquer, né, que ele vai ter um traço inclinado em relação a esse plano horizontal, um traço inclinado ao plano em relação ao plano vertical. Mas se eu traçar nele uma reta, essa reta que pertence a ele vai ter seu traço exatamente em cima do traço do plano, tanto no horizontal como no vertical, porque essa é uma regra geral e que vai nos ajudar a resolver alguns problemas. Os traços do plano cortam sempre os traços de todas as retas do plano. Ou podemos dizer também que todas as retas do plano têm seus traços passando sobre o traço do plano. Se o traço do plano é esse, todas as retas que passarem por esse plano vão cortar esse traço, vão cair em cima desse traço na sua projeção horizontal. E se o plano for um plano tipo que tem a projeção nos 2 planos, a gente pode ter certeza que todas as retas contidas nesse plano vão ter seus traços caindo sobre os traços do plano, tanto na vertical como na horizontal. Vamos aproveitar agora e ver um exemplo de um tipo de problema que pode ser solucionado a partir dessa informação.
Então vamos fazer aqui um exercício sobre determinação de traços de um plano. Nesse caso aqui, o exercício diz assim: determine os traços do plano definido pela reta AB e um ponto C. Então nós temos aqui uma épora, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Esse AB estão determinando uma reta e o ponto C está isolado. Bom, a gente sabe o seguinte, que pelos traços de um plano passam os traços de todas as retas que esse plano contém. Então, se temos aqui uma reta AB, a gente sabe que encontrando os traços dessa reta AB, a gente vai encontrar pelo menos um ponto por onde passa o traço do plano. Mas nós temos um ponto C. Tendo aqui um ponto C e outros pontos A e B, a gente pode escolher ou A ou B e determinar mais uma reta através do ponto C. Eu vou escolher aqui o ponto A, porque determinando mais uma reta, eu vou ter duas retas. Tendo duas retas, encontrando os traços dessas duas retas, eu terei dois traços para ligar e achar o traço do plano. Porque se o traço do plano passa pelos traços de todas as retas, essas duas retas também não serão exceção e os traços dela me ajudarão a traçar o traço do plano. Então vamos traçar aqui logo uma reta entre A e C, criando aqui mais uma reta. Era apenas um ponto, mas a gente ligando a linha a C', a gente determina uma reta. E ligando a C, a gente termina de determinar essa reta, tendo aqui sua projeção vertical e aqui sua projeção horizontal. Então vamos achar logo nesse ponto C aí quais são os seus traços. Tem um que está aqui bem fácil. O ponto C ele tem projeção horizontal nula. Então aqui a gente já tem a projeção horizontal do traço vertical, que é V. A gente já encontrou aqui V, projeção horizontal do traço vertical, que coincide com C. Vamos achar agora a sua projeção vertical. A projeção vertical do traço vertical, que coincide também com C', porque a gente traça aqui uma perpendicular, uma linha de chamada, e onde encontrar a reta, ali será a projeção vertical do seu traço. Eu vou chamar esse aqui de V1, aqui eu vou botar também V1, porque o traço da outra reta AB a gente chama de V2. Então eu tenho aqui já determinado o traço vertical dessa reta AC. Vamos determinar agora o traço horizontal. É só prolongar aqui essa projeção vertical, porque é a projeção vertical que nos dá o traço horizontal. E aqui eu encontro o H', que é a projeção vertical do traço horizontal da reta AC. E para achar o H, eu prolongo aqui a reta AC, projeção horizontal de AC, onde ele encontra essa linha de chamada aqui do H, a gente determina o H, projeção horizontal do traço horizontal. Com isso nós já temos então dois traços determinados. Vamos agora determinar os traços dessa reta AB. A gente sabe que a projeção vertical dessa reta não determina nenhum traço, porque ela é uma reta do tipo horizontal. Mas a gente tem aqui um traço a determinar, que é o traço vertical, através dessa projeção horizontal. Então a gente prolonga aqui e encontra aqui o V2, que é a projeção horizontal do traço vertical dessa reta. E para achar a sua projeção vertical desse traço, a gente prolonga aqui a reta e sobe uma linha de chamada aqui por V e encontra aqui então o V2
Com isso, a gente já tem V2' e tem aqui V1'. São dois traços verticais de duas retas pertencentes a esse mesmo plano. Então, a gente ligando esses dois pontos aqui, a gente encontra o primeiro traço do plano. Por quê? Porque a gente sabe que o traço do plano passa pelos traços de todas as suas retas. Aqui temos o traço de duas retas, dessa forma a gente acha o traço do plano. E vamos ver onde é que ele toca aqui na linha de terra. E ele se encontra aqui com a linha de terra, nesse ponto. Significa que esse ponto aqui é o ponto onde o traço do plano procurado concorre na linha de terra. Se ele concorre aqui, a gente sabe que o outro traço vai ter que sair daqui também. Vai ter que sair daqui e vai ter que passar pelo traço horizontal dessa reta aqui, ou de uma das retas. Como já temos aqui um traço horizontal de uma das retas, basta ligar agora esse ponto que nós encontramos, que é o ponto de concorrência do traço vertical, que esse traço, vamos chamar esse plano aqui de alfa. Esse aqui é o alfa π', que é o traço vertical do plano alfa. E o traço horizontal do plano alfa a gente vai encontrar partindo desse ponto aqui de concorrência, passando por um traço, por das projeções horizontais do traço de uma das retas. E dessa forma a gente encontra o alfa π e determina assim o plano procurado. Que determinar um plano significa encontrar os seus traços. Está aqui. Traço vertical, traço horizontal.